Então, falando sobre a agenda, aproveitando essa ocasião, candidato, o senhor, ao longo de 2 anos, especialmente, que eu identifiquei sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a 7ª cidade mais populosa do mundo, a mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. O senhor indignado, ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor por uma prática de improbidade administrativa e tal. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. O senhor fez uma série de agressões no Facebook, falsificando a sua agenda, e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? Olha, Vila, é difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E eu explico por quê. Se você fizesse uma comparação de agendas, a minha, a do governador, a do presidente, a dos demais prefeitos... Sim. Mas não é o que você faz. Mas eu quero analisar a sua gestão. Nós estamos discutindo você não perguntou? Você não falou que democraticamente? Sim. Então agora ouça. Você tem dificuldade até com o português, né? Gente, vamos continuar falando um pouco da eleição, prefeito. Não, eu quero que ele me responda. Pera um pouquinho, olha, que é isso? Eu quero que você me responda. Se você comparar a minha agenda com qualquer de outro governante, coisa que você não faz... Não, mas eu não quero comparar a sua. Você se atém... É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. Sabe o que você quer comparar a minha? Você quer interpretar uma agenda sem ter ocupado nenhum cargo público na vida. Ah, quer dizer que para analisar a agenda precisa ter exercido uma função pública? Você precisa, no mínimo, comparar as agendas. Mas o senhor não trabalha um período da manhã, por exemplo? O que eu fiz... Tem prova. Não existe isso. Tem, o que eu fiz, eu tenho ponto, Vila. O horário que eu chego na prefeitura e o horário que eu saio é registrado. É registrado o meu ponto. Sim. Coisa que você nunca fez. Sei. Foi verificar o horário que eu chego e o horário que eu saio. Você fica olhando aquilo. Sim. Quando eu recebo alguém, quando eu não recebo alguém, vejo o horário que eu chego e o horário que eu saio da prefeitura para falar da minha agenda. Claro. Você nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque você não tem o menor interesse em saber a verdade. O que você tem, o teu interesse é difamar e caluniar as pessoas que pensam diferente de você. Prefeito, o senhor participou ontem de um ato na Avenida Paulista. Vila, você vai responder juridicamente o senhor não trabalha. Gente, vamos continuar a entrevista, por favor, Vila, em respeito ao ouvinte. Você vai responder judicialmente por essa frase. Tem aqui, prefeito, por essa não ameace, não. Obrigado. O senhor não trabalha. Não, você não é uma ameaça. Prefeito, você já está sendo Vila, processado. por favor, vamos continuar. Por unanimidade, o TRE de São Paulo rejeita recurso do ex-prefeito Fernando Haddad contra a Rádio Jovem Pan. O político questionava a postura da empresa na série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital paulista, veiculada em outubro de 2016. O petista alegava que a Jovem Pan o teria interrompido por 39 vezes e o impedido de desenvolver o raciocínio e apresentar as propostas de governo. Haddad argumentava que o tratamento diferia do dedicado aos adversários e feria o artigo 45, inciso 4, da Lei Eleitoral número 9.504. Mas os juízes não acataram os argumentos do político e deliberaram em favor do livre exercício da imprensa e da atuação responsável da Rádio Jovem Pan. Os 6-0 endossam o compromisso da Jovem Pan com a informação e a prestação de serviço, questionando no momento em que isso precisa ser feito. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. Eu acho que, primeiro, dar os parabéns ao doutor Arthur Rolo, que tão bem defendeu essa causa, que é a causa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e foi 6-0, né? A votação. Dizer que quando o senhor Jaiminho, vulgo Fernando Haddad, esteve aqui no jornal durante a campanha eleitoral, isso foi, que ele foi impedido de expor o raciocínio, o problema não. Se ele não tem raciocínio é uma outra coisa, impedido ele não foi. Estava lá para falar.
ele usou argumentos falaciosos, tentando colocar os minutos, tal. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Inclusive um dos juízes, eu ouvi a gravação da sessão, um dos juízes fez questão de lembrar, porque ele foi feita diretamente a minha acusação durante o julgamento. O seu advogado do Jaiminho, o vulgo Fernando Haddad, dizendo que eu teria dado um tratamento diferente para o Jaiminho. Apenas lembrando que o trabalho aqui na Jovem Pan nessas questões, historicamente, é sempre assim. Ao contrário da televisão, que coloca todos os candidatos num só programa e dá 2 minutos para cada um responder, né? Ao contrário disso, a Jovem Pan destina um programa inteiro para cada candidato. Então, todos eles expuseram seus programas de governo aqui no mesmo tempo e livremente debateram aqui conosco, que foi uma prestação de serviço, mostrar para a cidade o que é que cada um pensava a respeito da administração desta megalópole que é São Paulo. E vai continuar assim. Todo ano de eleição será assim. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala.